Raríssimas, raríssimos e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de agosto de 2022, e eu espero que vocês tenham assistido ontem a live transmitida, eu acho que pelo Multishow e também para quem assina o Globoplay, do show de aniversário do Caetano Veloso. Eu espero que sim, caso vocês não tenham assistido, não tenham banhado, né, a sua alma nesse néctar dos deuses, eu convido vocês, eu espero que provavelmente vão reprisar, não sei se isso vai estar disponível em plataformas de streaming, eu não tenho certeza, mas foi um bálsamo, foi bom para mim lembrar que existiu um Brasil capaz de produzir alguma coisa tão singular, tão rica, né, tão única, quanto esse personagem. E, aliás, até estendendo um pouco essa história, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu lembro de ter comentado isso com a minha mulher, eu falei, uau, eu nasci num país que, por razões completamente inexplicáveis e provavelmente irrepetíveis, produziu um Jorge Benjor, não é? Ou um Tim Maia, eu já devo ter comentado isso aqui, ou também um Caetano Veloso. O que é necessário, né? O que um país, o que um lugar, o que uma época precisa ter para produzir alguém, não só produzir, né, de uma pessoa nascer, mas de que as coisas se desdobram, que a coisa floresça dessa maneira. Isso não acontece sempre. Eu tenho aqui, falando talvez com uma emoção um pouco maior, porque, pelo menos para mim, e certamente para muita gente da minha geração, figuras como o Caetano Veloso foram uma educação sentimental, né? Foram aí praticamente uma cartografia de uma terra inexplorada, de como você poderia amar, como você poderia ver o mundo, né? Eu acho que todos nós que, sei lá, acompanhou álbum a álbum, cada disco novo do Caetano que saía, era uma absoluta explosão de ampliação mesmo, quase um Big Bang das suas capacidades afetivas. Eu vivi isso em tempo real, né? Acho que para uma geração mais nova tudo isso fica meio misturado nas playlists do Spotify, eles não têm, né, uma sequência. Aliás, isso é uma tristeza que eu não poderia prever do mundo digital, que tudo vira meio salsicha, né? Ou vira patê de salsicha. O passado inteiro, as coisas meio se misturam. Para quem teve, de novo, o privilégio de acompanhar isso em tempo real, essas coisas aconteceram dentro de um contexto histórico que foi andando, que foi crescendo, as possibilidades foram se multiplicando, às vezes se reduzindo. Então, foi diferente, né? Quando cai um disco, sei lá, qualquer Tropicália, por exemplo, aquilo caiu praticamente como uma bomba. E eu fico me perguntando até que ponto um certo Brasil pariu Caetano e até que ponto Caetano pariu uma brasilidade, né? Eu sei que eu sou quem eu sou, como eu sou, especialmente como eu sou, em parte por causa dessa generosidade, dessa fecundidade de alguém que nasceu tão longe de mim, né, num universo nasceu em Santo Amaro, não sei aonde, na Bahia. Eu nasci no centro da cidade de São Paulo, dois caminhos completamente diferentes, mas falando aí a mesma língua e aprendendo, inclusive, outras maneiras de uso dessa língua comum. Eu só tenho que agradecer. E aí fica uma questão que me intriga, eu vou conectar com outras coisas aqui também. Num certo momento ali do show, Caetano está fazendo 80 anos, ele aponta ali para a plateia, estava ali o Gilberto Gil, bem velhinho e tal, e ele falou, olha, não sou só eu que estou fazendo 80 anos, ó, o Gil acabou de fazer, o Milton vai fazer, o Paulinho da Viola vai fazer, e aí ele começou a fazer uma lista de gigantes que estão fazendo 80 anos e que a gente sabe que estão envelhecendo, a gente sabe que estão ficando cada vez mais, decrépitos, não é que a gente, para quem conheceu esses caras na pujança da sua juventude e criatividade e potência,
É doloroso ver as pessoas indo embora devagarinho, mas aí fica uma noção para mim que é bastante clara e aguda e também um pouco dolorosa, que é essa noção de uma geração. Né? É uma geração de figuras absolutamente geniais que se influenciaram e que vão embora e que são irrepetíveis. Né? E aí fica essa pergunta, por que tem essas, de vez em quando, né, na história da gente, a gente tem assim, ondas em que vem uma série de figuras que são históricas, que são completamente surpreendentes, que não parecem com nada que havia antes, e fica com aquela impressão de que eles não deixam descendente. Né, o que vem depois disso é um grande vácuo. Pode ser um viés cognitivo, pode ser uma cegueira, pode ser uma deficiência nossa de perceber as coisas, que quem sabe a gente fica ofuscado, né, pelo brilho desses caras e fica imaginando que vai sair coisas parecidas o tempo todo. Não, mas tudo tem um tempo, tudo, né, nasce, floresce, né, desaparece. Então essa noção de que uma geração tão genial, pega aí Chico, né, tem um monte de gente aí que está indo embora logo logo. A gente perdeu agora Jô Soares, são figuras que são absolutamente irrepetíveis. Eu, como trabalhei um tempo em televisão, eu vou me lembrar com carinho de figuras, sei lá, como Ronald Golias. Né? Quando vai acontecer de novo uma figura tão completamente improvável e maravilhosa quanto Ronald Golias, que eu tive o privilégio de conhecer, de ver pessoalmente no tempo que eu trabalhava em TV. Mas, pois bem, fica essa coisa irrepetível. Eu vou conectar isso com uma questão que para mim está sendo muito saborosa, para dizer o mínimo. De uns tempos para cá, eu comecei a prestar mais atenção. Eu tenho, não sei quem ainda tem TV a cabo, pode me chamar de anacrônico, mas eu ainda tenho TV a cabo, embora eu use a TV a cabo basicamente para assistir 2 canais. É ridículo isso, você paga ali uma grana por mês, né, para ter TV, sei lá da onde, da Coreia, o Diabo 4, mas do Japão, mas eu acabo assistindo 2. Eu fico alternando entre Globo News e BBC, Globo News e BBC, só. Né? Recentemente eu descobri aonde fica a TV Cultura para assistir o Átila e a Marino de vez em quando. Perdoe-me que a minha garganta, acho que com esse ar que fica, né, para lá e para cá em termos de qualidade, minha garganta está um pouquinho comprometida. Mas, bom, tem tantos outros canais, não é mesmo? Né? Tem TV espanhola, por que não, né? E eu comecei a assistir com um pouco mais de assiduidade, curiosidade, o canal francês, que é a TV 5, que acho que na net é 204 ou 704. Pois bem, tem uma questão interessante ali, né? Programa de auditório francês, deixa para lá, futebol francês, deixa para lá. Aliás, para mim, que não, eu sou um alienígena em termos futebolísticos, eu não entendo nada de futebol. Então, eu tenho uma tese que, na verdade, eles estão reprisando jogos antigos e eles só estão mudando a locução, porque eu acho que ninguém ia prestar atenção. Mas, bom, isso é só uma tese minha, deixa eu voltar. É que realmente eu sou completamente ignorante, eu não consigo entender por que eles estão correndo atrás de uma bola, é uma questão metafísica mesmo. Mas voltando para o canal francês, eles têm uma série de programas que se chamam Belas Escapadas. Não tem a ver com adultério, né, com puladas de muro, né, batendo fora do bumbo, não. Belas Escapadas são programas turísticos. E muitos desses programas turísticos, alguns são fora, né, do país. Eu assisti recentemente um sobre a Ilha de Malta, espetacular, mas muitos desses programas são sobre a própria França. Né, são sobre a própria França. A França tem uma riqueza, mas é praticamente uma civilização. Né? Eles têm uma riqueza de variedades de culturas, de regiões, de sotaques, a Provença, a Normandia, a Borgonha, né? E assim vai. Mas tem uma coisa que eu estou reconhecendo ali e que eu acho que tem um pouco a ver com o que eu estou falando, dessa questão de grandes artistas e de grandes personagens singulares. Tem uma tônica, que eu não sei se é uma tônica, se é um viés de quem está produzindo, dirigindo esses programas, ou se realmente é uma coisa predominante, mas é um sentimento de cansaço, que a gente poderia chamar de vida moderna, e um retorno para as raízes francesas. Raízes, inclusive, raízes vegetais.
porque tem muita gente ali voltando para o interior, voltando para o campo, voltando a cultivar, voltando a criar animais, voltando a fazer vinho. E eu me lembro de um depoimento de um cara que estava ali num trator plantando sei lá o quê, eu não entendo nada de plantação, e ele falou, olha, eu nunca tinha dirigido um trator, eu larguei minha vida lá, eu voltei aqui para essa França profunda, e a hora que eu me vi com o meu trator colhendo para alimentar a França, eu comecei a chorar, porque eu me senti conectado ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô, que sempre trabalharam essa terra. Então tem uma coisa comum, aí vamos chamar uma nota comum, parece que a gente está falando de vinho, que é essa questão da redescoberta vamos chamar do país profundo, né, dessa raiz, desse contato mais forte com a natureza, desse contato, e não só, como o pessoal do agronegócio bolsonarista, né, não com, né, aquela coisa massiva, plantações de soja perder de vista, fertilizantes não sei da onde, agrotóxicos sei lá o que, derrubando a floresta, não, com uma pegada de respeito à natureza, de pureza, de tentar usar recursos naturais, coisas que não usem agrotóxico, né? Vai ter uma produtividade aparentemente menor, eu digo aparentemente, talvez tenha uma produtividade menor, mas é que quando, até ouvindo ali alguns caras falando, a conta que se faz de produtividade, aquela conta do Excel ali, ela muitas vezes deixa de lado coisas que não cabem no Excel. Né? Então, a produtividade, se eu usasse, sei lá que metodologia, hormônios, não sei, fala aí, né? Eu talvez tivesse uma produtividade maior. Mas o que acontece é que, e aí tem um depoimento que eu vi esses dias, muito interessante, um desses agricultores falando, olha, logo depois da guerra a França estava arrasada, e o governo bateu o bumbo e falou, temos que alimentar esse país, senão a gente vai passar fome. Agora, o importante aqui é a produtividade, a produção. Então, cara, esquece meio ambiente, esquece a natureza, vamos que vamos. E aí esse rapaz conta, esse senhor já, conta que quando ele voltou para o campo não tinha nada, não tinha borboletas, não tinha libélulas, não tinha vida selvagem, não tinha flores. Por quê? Nessa ânsia, né, dessa produtividade meio burra, né, do Excel, os caras simplesmente acabaram com os cursos d'água, acabaram com a biodiversidade, e aí as últimas gerações estão tentando resgatar justamente essa riqueza, essa complexidade, essa fecundidade da vida, né, da vida animal, da fauna, flora, bactéria, etc. e tal. E o que é mais legal, que eu não sei se vocês gostam de vinho, eu já comentei aqui inúmeras vezes, eu tenho uma dificuldade natural com qualquer coisa alcoólica, eu não bebo praticamente nada, eu sou completamente ignorante em termos de bebida. Vinho então nem se comenta, vinho tem efeitos realmente devastadores, mas o que acontece, é muito comum quando você vê alguém posando de bacana com essa história de vinho, que ele mencione uma palavra em francês que em princípio não é muito fácil de traduzir, chamada terroir. O que é terroir? Não, porque o terroir deste vinho... Bom, vamos lá, isso é uma questão muito interessante. E essa palavra apareceu em vários programas recentes. Desde gente criando cabra, até gente criando vaca, até gente plantando uva para fazer vinho. Então, por exemplo, eles estão ali numa região da Borgonha, onde é uma região de origem controlada, tal, que produzem vinhos muito conhecidos, Pinot Noir, etc. e tal, e eles vão mostrar os vinhedos. E os vinhedos, tá tudo meio já, tudo muito arrumadinho, aquela coisa bacana, mas tem um vinhedo na encosta, tem um vinhedo mais para cima, tem um vinhedo que sobe, um vinhedo que desce, e cada um deles produz alguma coisa levemente diferente. Porque, e aí entra a questão do terroir. Quando o francês chama terroir, ele quer dizer a totalidade das coisas que acabam influenciando no sabor do vinho, ou do leite, ou do queijo, seja o que for. Que coisas são essas? Pode ser a composição do solo. Então, se o solo tem mais, sei lá o que metal, que outro metal, que minério, isso vai afetar
o sabor do vinho. O sabor e as outras características também, né? Que no meu caso todas se traduzem em enxaqueca, mas deixa para lá, ou impotência também. Mas que fatores são esses? Pode ser a composição do solo, pode ser as bactérias que estão ali naquele lugar, pode ser os fungos que estão ali naquele lugar, pode ser inclusive o regime de sol, né? Se bate mais sol ou se bate menos sol. Então, olha, esse vinhedo aqui é ridículo, é o tamanho de um campo de futebol, não é que é uma propriedade de 1 milhão de alqueires. Não, esse vinhedo aqui, que está aqui nessa encosta, que é um pouquinho mais na sombra, ele produz um vinho completamente diferente desse vinhedo ao lado, onde o sol bate de frente. Então, veja só, para quem pensa de maneira massiva, para quem pensa de maneira industrial, engenheirística, cara, vamos que vamos fazer um vinho só e vamos produzir isso aos zilhões. Não, o que os franceses estão reconhecendo cada vez mais é que existem especificidades, existem coisas que são únicas, existem coisas que são singulares, existem coisas que são irreprodutíveis. Então, se você quiser aquele vinho com aqueles... Aí vem todo aquele vocabulário, as notas, o arrière-goût, né, o gosto, isso e aquilo, né, isso depende do que eles chamam de terroir. Terroir é esse conjunto de fatores que são estritamente locais, que são estritamente temporais, que você não consegue transportar de um lugar para o outro. Eu acho isso bárbaro. Eu acho esse reconhecimento dessa complexidade, dessa riqueza, dessa profundidade das coisas, eu acho quase que sagrado, quase que místico. Então, quando eu penso agora num Caetano Veloso, quando eu penso agora, sei lá, pensei no Jorge Ben também, podia ser qualquer outra coisa, podia ser o Prince, podia ser James Brown, tanto faz. São figuras que nascem de um solo muito específico, né, que num momento também que provavelmente não vai se repetir mais, né, talvez eles sejam oriundos de um mundo em que ainda havia experiências e sabores e modos de vida e modos de amar e cheiros e gostos que só existiam ali, né, e que de repente estão sendo passados como se fosse um rolo compressor pela Nestlé, Coca-Cola, televisão, Rede Globo, novela, em que de repente a gente pasteuriza, tudo vira um patê de salsicha. Então, quando você ouve um cara desses que vem de um mundo que não existe mais, ou que está deixando de existir e que está sendo substituído por alguma coisa mais pobre, mesmo que tenha um padrão de consumo, que tenha tênis de luxo e o iPhone 14, mas na verdade essa especificidade do terroir, né, essa combinação única, singular, de fatores que são delicados, que se interdependem, né, em que vale a pena preservar. Em algum desses documentários franceses eu vi ali os caras preservando as raposas que eram caçadas massivamente, porque afinal elas comiam lá os filhotinhos. Os caras perceberam que se você acaba com as raposas, isso vai multiplicar o número de roedores, que vai multiplicar o número de pragas. Não, deixa as raposas aí. Inclusive erva daninha, que era, imagina, o grande inimigo. Aí os caras percebem que, cara, se você arrancar todas as ervas daninhas, isso vai fazer um buraco aqui em toda a cadeia ecológica. Vamos ver como é que a gente lida com elas, né? Vamos ver como é que você pode usar de repente uma cabra para comer esse negócio, aí o leite da cabra também vai ter uma coisa única, porque a gente está usando um processo absolutamente natural, com fermentos e enzimas naturais. Uau, né? Olha que interessante, a França profunda me ensinando, ou me abrindo os olhos, para entender um pouco melhor esses frutos raros de um Brasil profundo, né? Um Brasil que, com essa coisa toda maluca de misturar religiões africanas com crenças cristãs e católicas, essa confusão toda que está sendo substituída por coisas cada vez mais pobres. E aí eu vou conectar isso com uma notícia bastante desconcertante que eu vi ontem à noite, que a nossa primeira-dama, agora não lembro meus pensamentos, mas a nossa primeira-dama teria dito num evento
que o Palácio do Planalto, sei lá, a sala do, sei lá qual, da presidência, era uma sala de demônios, que aquela sala estava sendo controlada por demônios. Demônios. Alguém explica para a moça, ela faltou nessa aula, eu não sei onde ela estava, não tenho a menor ideia, provavelmente, né, cultivando a sua fé, mas ela faltou na aula e ela acha que democracia, como tem demo no começo, deve ser uma coisa do demônio, né? Então, alguém explica para a moça que democracia, demos, vem do demos de povo. Demônio em grego vem de daimon. Daimon é um demônio. Demos é povo. Então, acho que ela está confundindo um pouco as coisas. E eu vou pegar esse gancho para compartilhar com vocês o que foi um absoluto deleite ao longo desse final de semana. Eu não conseguia parar de assistir um atrás do outro, porque eu descobri um canal muito bacana de um historiador cujo foco é a história das religiões. Cara, que deleite, que deleite, que deleite. Eu vou chegar também na questão do terroir daqui a pouco, porque dependendo da experiência que você teve, acadêmica, tal, ou mesmo na escola, né, talvez a história tenha tido ali um viés ideológico um pouco forte, porque tem aí uma certa formação preponderante, baseada em alguns livros sagrados, mas deixa para lá. Mas é legal você ver um historiador que não está preso a essas questões ideológicas, e que consegue dar ali perspectivas e conexões muito interessantes. Então vamos começar. Eu estava ouvindo agora de manhã, extremamente interessante, a história dos demônios. Né? Você pensa demônio, você vai pensar uma criatura chifruda, aquele olho vermelho injetado, né? O cara é vermelho, ele tem uma cauda, isso é um demônio. Da onde vem essa coisa dos demônios da primeira dama? Pois bem, a história é absolutamente fascinante, né? Porque o que preponderou como imagem do demônio é uma criação, né, do cristianismo, sobretudo do catolicismo, a partir de um certo ponto. Depois vêm os protestantes, mas vamos lá, demônio vem de uma palavra grega, daimon, ok? Então a gente já começa a perceber que, tem uma origem aí. Então, eu não tinha a menor ideia, porque eu também nunca li Platão a fundo, nunca li o Sócrates a fundo, nem nada. Não, Sócrates não escreveu nada, coitado. Mas você tem ali, no mundo grego, a noção de que, ok, você tem deuses, está lá no Olimpo, Zeus, de vez em quando ele vê uma mocinha distraída ali, um rapaz mais bonitinho, sei lá, mas tem os deuses tocando a vida deles, que aliás é uma vida muito movimentada, parece novela das 8, todo mundo pega todo mundo, é uma loucura, você não pode deixar cair o sabonete no Olimpo, é uma coisa louca. E aí você tem o mundo dos mortais, tá bom? Em que os deuses lá de cima não estão nem aí, né? Eles não têm a menor ligação. Eles não criaram você, não são seu pai, eles estão tocando a vida deles, e às vezes eles podem eventualmente, sei lá, fazer algum tipo de intervenção, mas não faz parte. Mas para os gregos existia a ideia de que vários tipos, que uma categoria de criaturas, que são os daimon, que são o que a gente chamaria de demônios. Esses daimon são criaturas que ficam no meio do caminho. Eles não estão nem no céu, nem na terra. Eles não são tão poderosos quanto os deuses, mas eles são definitivamente mais poderosos que os mortais. Essas criaturas, né, como é imaginário, claro, não é mesmo? Você pode imaginar o que você quiser. Eu logo vou falar dessa coisa de imaginar o que você quiser, isso é muito engraçado. Tá bom, então eu vou falar agora, antes que eu perca isso da minha memória. Memória volátil, né, por natureza. Estava eu assistindo ontem, procurando alguma coisa para assistir no Netflix, e era um filme coreano completamente estapafúrdio. Parece que tinham colocado a história toda num liquidificador. E aí eu me lembrei de outro grego, de Aristóteles, que na sua arte poética ele fala uma coisa mais ou menos assim, né, que a gente consegue, quando você está assistindo uma peça, na época só tinha peça de teatro, não tinha série, não tinha podcast, não tinha nada, né? Quando você está vendo uma obra de ficção, você convive muito bem com alguma coisa improvável, né? Uma coisa, sei lá, o cara ganhou na loteria 5 vezes. Não é impossível, é improvável, mas tudo bem, tá no filme, tá legal, né? Aconteceu uma grande coincidência, tá legal. Isso não é
Ok, vamos lá, não é uma coisa impossível, mas você também pode, inclusive, acreditar em coisas impossíveis. Pode ter, por exemplo, um super-homem que voa, né? Você pode ter um herói que joga teia de aranha. Isso é impossível, né? Você pode ter alguém que atravessa paredes, você pode ter grávidas que ficam grávidas virgens, tudo mas assim, são coisas completamente impossíveis, mas curiosamente a gente acredita, a gente suspende um pouco, a gente dá um voto de confiança. A história está divertida, continua aí, como é que é a história da Disney? E tudo bem, mas curiosamente, que aliás é um advérbio que eu tenho usado com uma frequência talvez que eu tenha que controlar, algumas coisas a gente não tolera. Por exemplo, uma coisa é um acontecimento incrível e outro é o inacreditável. Então, quando a história se contradiz, não é? Quando a história, o personagem muda sem mais nem... Você estava numa certa linha de crenças, você acha que você está entendendo, aí o cara faz alguma coisa contraditória. Então, veja, a gente consegue digerir o impossível, a gente consegue digerir o improvável, mas a gente não consegue engolir o inacreditável, né? Então, tá bom, isso foi só um pequeno parêntese que eu acho muito interessante, né? Por que a gente consegue, com tanta facilidade, engolir o impossível, mas algumas coisas fazem que, pensando bem, isso é inacreditável, certo? Certo. Agora vamos voltar lá para a história dos Daimon. Então você tem essas criaturas que ficam, né, cada um inventa um pouco mais essas diferenças, né? Mas que, por exemplo, quando um vidente consegue prever o futuro vendo o voo dos pássaros, é porque os Daimon, os demônios, controlam o voo dos pássaros, os demônios controlam as coisas que acontecem, os demônios fazem um monte de coisa. Então, várias coisas inexplicáveis no mundo, os deuses do Olimpo não vão se meter com isso, estão muito ocupados, né, com traições, adultérios, uma coisa louca, né, mas as coisas assim que a gente não explica muito bem, então são os demônios que estão fazendo esse meio de campo. Mas veja, os demônios não são ruins, nem são necessariamente bons. Você pode inclusive fazer simpatias, encantamentos, fazer preces, né, fazer sacrifícios para que os demônios te ajudem a que alguém se apaixone, ou que alguém, né, ou você pode... Eles são figuras ali relativamente neutras, são ambíguas, eles não estão nem lá nem cá. Curiosamente, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de uma religião como a religião judaica, os caras não existiam no vácuo, né? Eles estavam no terroir, vamos chamar assim. Eles tinham contato, obviamente, com o pensamento grego. Vale lembrar que um pedaço ali do Velho Testamento, sempre esqueço o nome, foi traduzido em grego originalmente, né? E quando os gregos traduziram, quando alguém traduziu aquilo para o grego do Velho Testamento, no original estava escrito os ídolos de outros povos. O cara traduziu como daimon, como demônio. Ué, por quê? Porque quis, porque simplesmente como quis. E nesse momento, quando você vai para a cultura judaica que tinha contato com essas coisas todas, com Platão, com as ideias gregas, com essas crenças, simpatias greco-romanas, eles começam a absorver essa palavra de daimon como figuras que são no meio do caminho, né? Então você tem, no Velho Testamento você não tem ainda o príncipe das trevas, né? Você não tem ainda, né, a história do anjo caído, não, isso no Velho Testamento acho que não aparece. A gente já vai falar de Satã. Aliás, se deixar, eu estou tão fascinado com esse canal que eu posso falar dessas coisas o dia inteiro, né? Mas você, né, no Velho Testamento, pelo que eu entendi ali, muitas vezes existe a ideia de que o mundo também está povoado desses daimon, que são essas figuras que são meio intermediárias entre Deus e a Terra, e esses daimon, às vezes eles chamam os anjos de daimon, mas já começa a aparecer uma polarização, né? Enquanto para os gregos os daimon eram, sei lá, espíritos que ficavam para lá e para cá no meio do caminho, né, esses intermediários, no Velho Testamento já começa a ter uma divisão clara. Não, existem os anjos, que são como se fossem os daimons do bem, né? Existem os anjos, e aí existem os demônios, que são os caras que te atrapalham, não é mesmo? E aí, interessante, né? Você começa a ter essa polarização. Em algum momento ou outro eles trocam as palavras, mas está tudo bem.
Então veja que curioso, né? Aquilo que era uma ideia, né? uma ficção grega, que também é comum a outras culturas também, né? De que você tem aí espíritos pelo universo que não estão nem lá nem cá, não são deuses, mas que eles podem trabalhar a seu favor ou contra, eles passam a ser, num certo momento, na medida que a religião judaica evolui, eles passam a ser essencialmente ruins, porque você tem os caras que são essencialmente do bem, né, que são os anjos. E aí, bom, quando isso vai para o catolicismo, a coisa ganha outra dimensão, porque aí eu posso conectar isso com outro vídeo extremamente interessante sobre a história de Satã. Eu lembro que na faculdade eu tinha feito um trabalho, quando eu fazia comunicações, rádio e TV, eu fiz um trabalho sobre a figura do demônio no cinema. Mas eu fiz meio de orelhada, não tinha tanta base assim, mas agora eu acho que eu teria feito um trabalho melhor. Porque a questão no Velho Testamento, que é judaico, essencialmente judaico, a figura, o nome Satã aparece algumas vezes, mas a Satã não é o príncipe das trevas, não é Lúcifer, não. Ele aparece como um personagem que é como se fosse ali um promotor nas cortes divinas. É esse Satã que vai encher o saco do coitado do Jó. Mas ele não é ainda um príncipe das trevas, ele é simplesmente ali meio que um acusador, alguém que está ali para acusar, mas ele não tem esse papel, não é? Mas aí tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: a gente não pode esquecer que o Velho Testamento ele não foi escrito de uma vez só. Né? Ele é uma compilação de várias coisas escritas ao longo de centenas de anos. E nessas centenas de anos, né, as tribos de Israel, inclusive, são prisioneiras da Babilônia, vão ficar lá, depois vão ser escravos no Egito, aquela confusão toda, mas tem um bom tempo. Eu estou falando meio de orelhada porque eu não conhecia tudo isso, tá bom? Estou falando de memória, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Vocês sabem onde me encontrar, eu sou facinho. Pois bem, num certo momento, ou durante um bom tempo, né, os judeus ficam submetidos ali ao Império Persa. Os persas conseguem derrotar os babilônios, liberam os judeus ficam um bom tempo expostos à cultura persa. A cultura persa, vamos lá. A cultura persa era zoroastrista, que é uma religião muito interessante, em que você tem uma luta entre o bem e o mal. Então você não tem um Deus só, na verdade você tem uma figura da luz e uma figura das trevas, né? Cada uma tem seus exércitos ali, você tem várias entidades que são entidades de luz e você tem entidades das trevas. Então, imagina, né, os judeus estavam com aquela história monoteísta, um Deus só. Mas agora sou eu falando, convenhamos que é muito difícil você explicar o mundo se você tem um Deus só. Porque, sobretudo se você quiser que ele seja essencialmente bom. Não, Deus é amor, tá legal. Então por que eu quebrei o pé? Por que eu levei um golpe do Pix? Por que alguém teve câncer se o cara é eminentemente bom? Tem tanta coisa ruim no mundo. Aí o que acontece quando você se depara com uma cultura que de repente tem ali um modelo de visão do mundo que ajuda, que tira um pouco o peso, né, desse Deus todo-poderoso, porque senão vai ser um Deus caprichoso. Né? Se é um Deus que pode fazer bem e mal ao mesmo tempo, como é que você entende um cara desse? Não. No zoroastrismo você tem um cara que é super legal e um cara que é um absoluto canalha, então você tem essa coisa binária e você tem essa luta do bem contra o mal. Adivinha o que acontece com os textos que hoje fazem parte do Velho Testamento? Depois dessa passagem pela Pérsia, eles começam a incorporar a noção de que você tem efetivamente a coisa de Satã já começa a ser uma cara mais antagônico. Né? Ele já começa a ficar o responsável pelas coisas ruins. Mas mesmo assim, eu acho que, se eu não me engano, Satã aparece no Velho Testamento 5 vezes. A hora que você vai para o Novo Testamento, e vale lembrar, né, todos eram judeus, ponto. Ok? Ok, todos. Então, você vai para o Novo Testamento, aí que vem, ok, agora Deus é só amor? Então, desculpa, se é só amor, como é que você explica o perrengue? Então, aí você vai investir na história do príncipe, do anjo caído e dos demônios todos que ele levou lá para baixo, etc, etc, etc. Você vai ter as visões do Apocalipse. E, aliás, tem um vídeo extremamente interessante também desse rapaz,
Eu recomendo, não vou falar tudo, senão eu vou morrer aqui, e vocês vão ter um acesso de tédio, vão entrar em coma, mas sobre a ideia do anticristo. A ideia do anticristo, que, pois bem, isso é extremamente interessante e explica vários desses cultos que tem nos Estados Unidos, que ficam achando que o apocalipse está aí, que o Nicolas Cage... Tem filme com o Nicolas Cage, né, com essas histórias que todo mundo vai ser levado de uma vez só, porque vai ter o Armagedon, porque os bons cristãos vão evaporar e vão ser levados para outro planeta. Tem um monte de filme desse, porque isso é uma indústria, né? No final do século XIX, surgiu lá um pensador evangélico americano, que eu já esqueci o nome dele, acho que é Darby, que ele vem com essa ideia que depois é chamada de dispensionalismo, que é assim, vai ter, em algum momento Cristo vai voltar, mas antes disso acontecer, eu não sei, eu vou confundir detalhes, vocês me perdoem, porque é tudo muito confuso, os caras têm uma imaginação realmente extraordinária. Né? Porque, veja, isso não está em lugar nenhum, né? Os caras inventam, mas então antes do Cristo voltar vai ter um período aí que vai ser um horror, um Deus nos acuda, né? Vai ter uma guerra do bem contra o mal, vai ter batalha final Armagedon, mas os cristãos, como são muito legais, são muito bonzinhos, eles vão ser poupados dessas tribulações, eles vão ser dispensados. Então, eles em algum momento eles vão ser abduzidos e vão embora, e eles só vão voltar quando tiver tudo muito legal. Isso faz um sucesso danado, né? Estados Unidos, as seitas, é que nem startup, né? Pulam uma atrás da outra ali, é uma beleza. E aí até que já no século XX, algumas décadas, um cara escreve um best-seller que chama, putz, eu já esqueci como é o nome dos caras, os que ficaram, aqueles que foram deixados para trás. É meio de ficção, mas em cima dessa história do dispensionalismo, em que realmente os bons cristãos eles desaparecem, são levados para algum lugar, né? E aí o livro é um best-seller, isso dá origem a uma série de best-sellers, a uma série de filmes, a minisséries de televisão, vira uma indústria em cima dessa noção de que os bons cristãos vão ser levados porque o anticristo está vindo aí. Então, eu posso ficar falando dessas histórias até, e para vocês não acharem que eu estou só pegando no pé da coisa cristã, tem dois vídeos muito interessantes sobre o Buda. Eu acho que eu já comentei aqui como é que você reconhece, um vídeo muito legal, que é como é que você reconhece uma estátua asiática como sendo ou não o Buda. O Buda, na verdade, aí vem uma questão muito interessante. Normalmente ele está com um rosto assim sereno. Aquele Buda, aliás, eu não sabia, né? Às vezes você vai em loja na Liberdade, tem lá um Budinha para vender, que ele é gordinho e está dando risada. O Budinha dando risada não é o Gautama, não é o Siddhartha Gautama. Aquele é o Budai, aquele é um monge chinês que teria alcançado o Nirvana e que talvez teria sido, mas não é uma reencarnação. Então aquele não é o Buda, o Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, né, que a gente conhece. Ele é é um budista. Mas, em suma, quando você vê aquela filosofia, aquela fisionomia serena, pode ser o Buda. Ele normalmente tem as orelhas compridas e furadas. Por que ele tem as orelhas compridas? Para indicar que, na verdade, ele era muito bem nascido, ele era um nobre de uma família muito rica, que usava brincos, os brincos esticam a orelha, né, o ouro, as pedras preciosas, mas ele abriu mão disso porque ele fez ali um voto de pobreza e tal. E ele também tem a posição, é sempre aquela posição de lótus, ele tem umas poses com as mãos, mas as mãos normalmente não têm articulações, as mãos são fluídas, para mostrar que ele já praticamente não precisa mais de um corpo com esqueleto, né? E aí tem outra característica que eu acho interessante, que aquilo que parece um coque na cabeça, ele teria um coquezinho assim, eu sempre achei que fosse um coque, de repente o cara não corta o cabelo, tem que fazer alguma coisa, né, para não parecer um leão. Não é um coque, é que a consciência dele expandiu e o crânio dele se expandiu para acomodar a consciência expandida. Uau! Puxa vida, o cara como se fosse um HD externo, né? E aí, em cima de tudo isso, muitas vezes tem um foguinho para indicar, sei lá o quê, a chama da consciência. Mas aí o que é mais interessante é que, eu não vou parar nunca mais de falar, né? Mas é que quem é o Buda, afinal? E eu não sabia, eu falei, bom, já sei, Buda, aquele cara, alguns séculos antes de Cristo, no Nepal, nasceu no Nepal, ele era de uma família rica, blá blá blá. Não, na verdade esse é um Buda.
Porque, veja bem, Buda só quer dizer aquele que despertou, né? Aquele que está desperto, aquele que acordou. Porque na filosofia budista, ou religião, não sei que nome dá para isso, você tem ciclos que se repetem infinitamente, você tem ciclos que vão se repetindo, os ciclos do karma, as coisas vão se repetindo sem parar, o cara vai reencarnando sem parar. Né, para você atingir o nirvana, você tem que reencarnar, sei lá, 1 bilhão de vezes, haja saco. Mas, então, o que acontece é que o Buda, o Gautama, quando ele descobre essa história toda, ele comunica para os homens, ele já sabe que isso vai ser esquecido, né? A gente vai esquecer isso completamente, vai voltar para a ignorância, mas que dali, em algum momento, depois de bilhões de encarnação, mais algum outro cara vai se iluminar e ele vai ser o novo Buda. Então, esse Buda, que é o Siddhartha Gautama, ele, na verdade, é o Buda mais recente. Né? Mas ele é simplesmente uma série contínua de Budas, porque o universo é cíclico e, pelo visto, a gente não aprende nada, precisa ter um atrás do outro. Eu achei essa história absolutamente fascinante. Então, para quem tiver interesse também nas questões orientais, o canal é maravilhoso. Eu não consigo parar de assistir. Né? Eu só dou uma freada porque eu falo, cara, é muita informação, eu não vou ser capaz de comentar isso com os raríssimos. Mas tem uma coisa que eu preciso comentar com vocês, eu tenho que compartilhar com vocês, é que num certo momento, quando o rapazinho ali, né, o acadêmico, o historiador, ele está falando que ele pisa em ovos, né? Toda vez que você fala sobre religião, sobre história da religião, e você mostra que os conceitos mudam ao longo do tempo, então que de repente uma crença que parece, já que é um livro sagrado, parece que ele brotou de uma vez só, mas na verdade ele é fruto de uma série de trocas culturais, de evoluções, e a gente vai inventando mais coisa ao longo do tempo, tal. Então não é um saber congelado. Ele chamou a atenção para uma coisa que eu achei maravilhosa e que eu vou incorporar nas minhas palestras. Ele comentou que historiadores seguem, pelo menos os bons historiadores, seguem os 5 Cs. Está em inglês, em português não ia dar C patavina nenhuma, mas quais são os 5 Cs? Eu acho que isso é fabuloso para a gente aqui no Radinho e para mim. O primeiro deles é change over time, ou seja, as coisas mudam ao longo do tempo. Né? Nada é do mesmo jeito para sempre, o sentido muda, então a noção de daimon para os gregos não é a mesma noção de daimon para o começo do Velho Testamento, nem para o final do Velho Testamento, nem para o Novo Testamento. As coisas mudam ao longo do tempo. Esse é o primeiro. Segundo é causalidade. Em ciência, se você quiser descobrir o que causa o quê, você fica fazendo o mesmo experimento 500 mil vezes, é fácil, até você descobrir, né, se álcool dá sei lá o que, enxaqueca ou não. Mas na história, você não consegue replicar a história, mas a história você pode olhar para trás e tentar entender o que causa o quê. Tá? Então as causalidades, as coisas têm uma causa, não saíram do nada. Em terceiro lugar, C de contexto. As coisas fazem sentido dentro de um certo contexto. Por exemplo, lá vou eu, agora acabei de lembrar um outro vídeo sensacional, que é da onde vem a barba de Jesus. Né? Porque quando a gente imagina, vocês imaginam Jesus, qualquer um imagina Jesus, você sempre vai imaginar um cara que misteriosamente é loiro, né? Inexplicavelmente tem olhos claros, não é mesmo? E é lindo, não é? Como se fosse assim um vocalista de banda de rock e tal. Mas da onde vem essa imagem? Porque quando a gente começa a ver as primeiras imagens de Cristo, primeiro, ele é muito novo. E como é que a gente sabe que ele é muito novo? Porque ele não tem barba. E muitas dessas primeiras imagens de Cristo são em cima de alguns mitos que vêm inclusive da Grécia. Né? A história do bom pastor, você vê nas catacumbas romanas um jovenzinho com uma ovelha nas costas. Ok, legal, tem o mito do bom pastor, bacana, mas na verdade isso também é uma apropriação de uma coisa grega, de uma divindade que eu já esqueci se era Hermes, eu não sei quem que era. Então no começo ele é representado como um jovem sem barba, carregando muitas vezes uma ovelha nas costas, ou então com a varinha do Harry Potter, não estou brincando, ele com algum tipo de varinha, de bastão, fazendo milagres. Então você vê umas esculturas transformando água em vinho, ele está segurando um bastão. Fazendo o morto ressuscitar, levantar. Ele está com um bastão.
porque é o Cristo mago, o Cristo que performa milagres, ele é mágico, não é mesmo? Aí chega um certo momento, e é muito interessante isso, que o Cristo começa a aparecer já com barba e com uma roupa um pouco diferente. Ele não está com uma roupa de pastor, ele está com uma roupa que é meio uma toga. E aí o que ele percebe é que na hora em que o cristianismo começa a querer ser mais respeitado, não, o cara não é só um milagreiro, né, não é só um Harry Potter, veja, o pensamento dele é importante, aí a maneira como você representa começa a ser a mesma maneira que os gregos e os romanos representavam os filósofos. Os filósofos gregos, os filósofos romanos, normalmente são representados com cabelo comprido, barba, uma toga deixando metade do peito exposto, né? Esse é o filósofo. Então veja, a gente quer que você respeite esse cara aqui pelo que ele pensa, não só porque ele faz uns truques, né? Então ele passa a incorporar a imagem do filósofo. E num certo momento, que é o Cristo Pantocrator, a representação cristã, sobretudo quando você vê na arte bizantina, ele está sentado num trono espetacular. Da onde vem o raio do trono espetacular? Se o cara, né, voto de pobreza, etc. Então, por que ele está num trono sensacional? E aí vem uma questão interessante, porque os imperadores romanos, quando eles são representados num trono, o trono é simplinho, é um raio de um banquinho. Então não foi inspirado nos imperadores romanos. No que ele foi inspirado? Nos deuses romanos. Os deuses romanos, quando são representados de uma maneira sentada, eles são representados num trono espetacular. Então, por que essas mudanças? Para quê? Olha, é o seguinte, agora que o cristianismo está querendo se propor como a religião oficial de um império, veja bem, ele tem o mesmo status, o mesmo estatuto, né, o mesmo aparato, o mesmo luxo, né, de um deus romano. Então vejam, contexto. Essas coisas todas estão ligadas a algum tipo de contexto. Agora vem o quarto C, que é complexidade. As coisas não têm uma causa só, as coisas estão todas conectadas. Então o fato dos judeus estarem em cativeiro, estarem com os persas, cara, isso é tudo absolutamente imprevisível, né? Essas coisas todas se conectam, e eu vou comentar já aqui de uma outra questão de antiguidade, de complexidade, de conexão. Então complexidade, que é um tema que imagina, quase que religião aqui no Radinho. E por último, a questão da contingência. Contingência significa o seguinte, uma série de coisas históricas são imprevisíveis, são contingentes, né? Sei lá, o cara nasceu em Santo Amaro, não sei da onde, e de repente alguém morreu, alguém nasceu, ou ele por acaso foi parar num concurso de rádio, ou ele por acaso... Então tem uma série de coisas que são... parece a história do terroir francês, são contingentes, são coisas que são específicas daquele momento, que aconteceram porque as coisas estão todas conectadas. E eu achei essa história muito legal. E agora, só para pegar um outro podcast de história que eu também gosto bastante, que é o Tides of History, Marés da História, ele estava explicando uma história egípcia, eu não entendo nada, agora eu já entendo um pouco mais do que é chamado de Novo Reino, é uma era de ouro do Egito, de muita riqueza, é a era do Tutankhamon, né, o Tutankhamon, né, aquela máscara de ouro maravilhosa e tal. E ele está contando que a 18ª dinastia começa com, né, um faraó que de repente começa militarmente a se expandir, já esqueci os nomes, acho que era o Tutmoses, ele começa a se expandir, aí ele entra em contato com uma civilização mais ao norte que usa aquelas carruagenzinhas, que ótimo, ele incorpora isso na história, vai conquistando isso, depois vem a Hatshepsut. Hatshepsut é aquela faraoa que eu já comentei aqui com vocês, uma mulher extraordinária, fez coisas incríveis, e aí a Hatshepsut o Tutmoses não sei o quê, e aí vamos lá, aí a coisa começa a ficar interessante, né? Num certo momento, a sucessão do faraó, quem ele achou que era seu filho dele, né, o Amenhotep lá, o filho candidato morreu, sobrou um outro. Quem é esse outro? É o cara que vai ser conhecido depois como Akhenaton. Akhenaton, a história é muito interessante, porque os egípcios eram politeístas. Você sabe que é um carnaval, aquilo tem Deus com cara de cachorro, de hipopótamo, jacaré, uma beleza. Mas o Akhenaton sempre foi muito ligado na figura do sol.
tá bom? Quando ele finalmente, na verdade ele não se chamava Akenaton no começo, Akenaton quer dizer aquele que é dedicado ao sol, né, ao deus Aton, Aton era o sol. Né, ele quando assume o poder, ele fala o seguinte, olha, sabe esses templos todos aí, para um monte de deus, parou, eu não vou mais financiar ninguém, para com essa zona toda, o único deus agora é o deus sol, é o deus Aton. Ele não satisfeito, ele simplesmente abandona a capital do império, que acho que na época era Tebas, e ele vai construir uma capital no meio do deserto, mais ou menos como Juscelino fez com Brasília. Né, no meio do nada, ele constrói Amarna. Vale lembrar que Akenaton é casado com Nefertiti. Nefertiti é aquela mulher que está naquele busto absolutamente incrível em Berlim, maravilhoso, e ele começa um culto monoteísta. Vejam bem, o primeiro culto monoteísta que se tem notícia não é judaico, não é cristão, é egípcio e é o culto de Akenaton. Né? Ele vai dizer que tudo depende do sol, ele é o sacerdote do sol, bom, mas aí o que acontece quando ele morre, a coisa não cola muito, não dá muito certo, a Marna é abandonada, a memória de Akenaton é deixada de lado, e aí na confusão toda de sucessão ele acaba virando faraó, o Tutankhamon, que era um garotinho todo zoado, com um monte de problema de saúde, ele morre muito novo, bom, aí acaba a 18ª dinastia. Mas veja, quem passou um bom tempo no Egito absorvendo essas coisas todas? O povo judaico também. Então, muito provavelmente, a ideia de um Deus único talvez tenha vindo pelo convívio com os egípcios, Akenaton, monoteísmo, e o resto é história. O que é mais interessante disso é que essa é uma época muito rica eles até mencionam que na época, o imperador assírio, o imperador hitita, todos eles eram brother, eles trocavam cartas, as cartas estão sendo traduzidas, as cartas estão escritas inclusive não em hieróglifo, estão escritas num idioma que era meio língua franca, ou num alfabeto que era língua franca, que era o cuneiforme. Aliás, vou dar link aqui para um artigo muito interessante que estão usando inteligência artificial para decifrar o cuneiforme, porque existe praticamente 500 mil de documentos escritos em cuneiforme e só tem 75 pessoas no mundo que conseguem decifrar cuneiforme. Então, quem sabe a inteligência artificial vai ajudar com isso, né? Vai traduzir essa zona toda. E o que é muito legal, porque você tem a correspondência entre esses reis, era tudo brother, me manda um presente, me manda uma noiva, era uma beleza tal, até que essa época entra em colapso, você tem um colapso da Idade do Bronze. E por que teria tido um colapso? Tem menções estranhas, né? A invasão do povo do mar, eu sei que tem lá um colapso e a gente fica alguns séculos até realmente recompor e começar a ter uma civilização grega surgindo de novo tal. Mas uma das coisas possíveis é que talvez mudanças climáticas tenham feito com que populações nômades começassem a fazer uma pressão nas bordas desses impérios, interrompendo as rotas todas de navegação, tornando essa primeira globalização praticamente impossível. E aí eu vou conectar isso com uma outra coisa interessantíssima, que analisando esqueletos na ilha de Creta, que são mais ou menos dessa época aí do fim da Idade do Bronze, eles descobriram, usando DNA, bacilo da peste e bacilo da febre tifoide. Uau! A peste negra matou 1/3 da população da Europa. Em alguns lugares, uma cidade inteira foi completamente arrasada, etc. e tal. Na Idade Média, 1300 e bolinha. Você teve um outro episódio da peste, a peste de Justiniano, também peste, alguma variação da peste talvez bubônica, sei lá. Você tem 3 ocasiões aí que a gente sabe da peste, mas a gente não tinha ideia que alguma variedade da peste talvez tenha promovido esse colapso, porque populações estranhas, mudanças climáticas, contato entre as pessoas, globalização, as pessoas vivendo em apertadinhas, em condições de higiene, máscara não existia ainda, hoje parece que não existe, a gente deu um passeio esses dias, 1 em cada 20 pessoas estava usando máscara. Então vejam, talvez essa primeira globalização da Era do Bronze, uma das coisas que tenha favorecido o seu colapso, uma época de ouro, né, de muito intercâmbio de ideias, inclusive religiosas, como vocês podem ver, né, talvez tenha vindo
de contágios, epidemias, porque afinal a gente está mudando o modo de viver, entrando em contato e não está preparado para isso. E nessas horas eu vejo como é legal a gente não só estudar história, não a história que me ensinaram na escola, mas essa história que eu comentei com vocês, essa história que leva em conta o terroir, né? Essa história que leva em conta aquilo que é específico, essas conexões todas, aquilo que é irrepetível, aquilo que se a gente, né, descuidar, se a gente for, né, como um trator, né, a gente vai absolutamente acabar com a fecundidade e a gente vai ter épocas muito mais pobres. Raríssimos e raríssimos, eu sei que talvez eu tenha me empolgado aqui com essa questão religiosa, espero não ter ferido suscetibilidades, porque esse canal é muito respeitoso, não é mesmo? Mas é legal a gente, sei lá, conseguir dar um pouco de perspectiva para as coisas. Hoje mesmo acabei de publicar no Twitter, quando a gente pensa em ciência, uma das coisas interessantes de ciência é que ela tem aquela esperança de que amanhã ela vai conhecer melhor as coisas. E ela tem certeza de que ontem ela conhecia menos, ela entendia menos. Né? Então essa noção de que ontem, o que eu conhecia ontem é imperfeito, amanhã pode ser mais perfeito. Né? Não é isso que... essa é uma mentalidade nova, né? Isso não é natural. O natural é a gente ter algum tipo de referência que é sagrada, o passado tem a verdade, né? A verdade está no passado, qualquer coisa que venha depois disso é um desvio, é uma apostasia, é uma heresia, e a gente tem que voltar para aquela coisa pura do começo. Que coisa pura, né? Então acho que se a ciência trouxe a gente até aqui, eu sei que pode não ser tão místico, pode não ser tão arrebatador, pode não ser tão transcendente, mas essa certeza de que amanhã a gente vai, aqui, se a gente ouvir o radinho, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente não conhecia e a gente vai falar, puxa, como eu sabia, como eu entendia menos as coisas, como agora eu tenho um entendimento mais rico, como agora eu me sinto mais conectado a todo o resto. Raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.